Olá pessoal, aqui é o professor Zilvan. Hoje nós vamos falar da parte experimental da segunda aula prática, que é de soluções. Então, inicialmente devemos falar o que é uma mistura. Uma mistura é uma associação de duas ou mais substâncias diferentes. Então, o que é uma substância? Substância é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. Então, elemento químico seria definido como um conjunto formado por átomos que apresentam o mesmo número atômico. Nesse contexto, nós temos dois tipos de substância, a substância simples e a substância composta. A substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento. Por exemplo, a molécula do gás hidrogênio, do gás oxigênio, do gás nitrogênio. Temos também as substâncias compostas, que são aquelas formadas por dois ou mais tipos de elementos diferentes. Exemplo, nós temos a molécula da água, a molécula CH4, que é o metano, e a molécula C6H12O6, que é a molécula da glicose. Na classificação das misturas, nós temos de dois tipos. Temos a mistura homogênea, que é toda mistura que apresenta uma única fase. Exemplo, nós temos aqui a água do mar. Todos sabemos que a água do mar ela contém sal. O mais comum é o cloreto de sódio, mas tem vários outros sais. E nós não podemos ver esse sal dissolvido na água. Nós vemos uma única fase. Então é uma mistura homogênea. O ar é também uma mistura de vários gases, principalmente o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Mas nós não podemos ver os constituintes do ar. Então também é caracterizado como uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são todas aquelas que apresentam pelo menos duas fases. Aqui nesse exemplo nós temos um copo contendo óleo, água e areia. Então podemos perceber que se formam três camadas e são separadas devido às densidades. Como a densidade do óleo é menor, então ela fica mais acima. A densidade da água é intermediária, então ela fica no meio, e a densidade da areia é maior, então ela se deposita no fundo. Estes constituintes formam misturas heterogêneas, uma vez que seus átomos ou moléculas eles não formam fortes interações intermoleculares entre si. Então, por isso, formam três camadas diferentes, que nós chamamos de três fases diferentes. Agora falando propriamente dita de solução. Solução é uma mistura homogênea composta de dois ou mais componentes, que constituem de soluto e solvente. O que é o solvente? É o componente da solução que se apresenta em maior quantidade. Frequentemente, mas não necessariamente, ele é a água, o que caracteriza uma solução aquosa. Já o soluto é um componente que apresenta em menor quantidade. É a substância que se dissolve no solvente. Agora vamos ver algumas formas de expressar a concentração, seguido de alguns exercícios. Nosso primeiro exemplo é de concentração comum. A concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Normalmente, o volume da solução é expresso em litros, então ficaria com a unidade de gramas por litro. Veja nesse exemplo. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então vamos lá. A concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então a massa do soluto é quanto? É dado no exercício aqui, 40 gramas. Então, 40 gramas dividido pelo volume da solução, também é dado aqui no exercício, 400 ml. Mas olha a unidade que nós chegamos aqui, Se nós fizermos a resolução desse exercício, vai ficar
grama por ml. Mas não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo isso aqui, ó, gramas por litro. Então, nós devemos converter esse ml para litro. Como podemos fazer isso? Nós temos que lançar mão da relação, que 1 litro corresponde a 1000 ml. E 400 ml corresponde a que volume? Aqui você tem que usar a regra de 3, sempre lembrando que unidade tem que ficar abaixo de unidade. Ó. ml acima de ml. X vai ser igual. Aqui o que você vai fazer? Você vai multiplicar meios pelos extremos. Então vai ficar 1 litro vezes 400 ml. Tudo isso dividido por 1000 ml. Esse 1000 vai passar multiplicando o x e depois pode passar dividindo aqui. 1000 ml. Eu consigo agora cancelar ml com ml. Nossa resposta aqui vai ficar o que? Posso cortar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 1 vezes 4 é 4. 4 dividido por 10, 0,4. Qual a unidade que sobrou aqui? Litro. Então, tudo bem, agora nós convertemos. 400 ml corresponde a 0,4 litros. 40 dividido por 0,4 é igual a 100 gramas por litro. E assim chegamos na unidade que o exercício estava cobrando. Nosso próximo exemplo. Nós temos aqui a densidade absoluta. A densidade é a relação entre a massa e o volume. Aí você me pergunta, professor, mas está similar à concentração comum. Sim, mas aqui você tem que perceber que lá na concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Aqui nós temos que ter a massa do soluto dividido pelo volume do soluto, se você quiser saber a densidade do soluto, ou a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Então, se você for usar do soluto, é massa do soluto, volume do soluto. Já se você for usar a solução, é massa da solução dividido pelo volume da solução. Aí nós conseguimos calcular a densidade. Então, vamos praticar aqui nesse exercício. Sabendo que a densidade absoluta do HCl é 1,19 gramas por ml, qual a massa desse ácido presente em 0,25 litros? Bom, vamos usar a relação da densidade aqui. Densidade é igual a massa sobre volume. Tudo bem. Só que ele já está me dando aqui no exercício a densidade, que é esse valor aqui, ó. E está me dando o valor do volume. Então, o que ele está pedindo é a massa. Então, a gente tem que isolar a massa aqui. Então, nós vamos ter que massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, a massa vai ser igual a densidade, 1,19 gramas por ml, vezes o volume, 0,25 litros. Aqui a gente voltou a ter aquele problema. Aqui eu tenho unidade em ml e aqui eu tenho unidade em litro. Então, não consigo cancelar ml com litro. O que é que eu tenho que fazer então? Ou eu converto esse ml aqui, ou eu converto esse litro aqui. Então, vamos converter aqui esse volume. De novo, usando a nossa relação. Em 1 litro, eu tenho 1000 ml. E em 0,25 litros, eu vou ter quantos ml? Unidade abaixo de unidade, ó. Litro abaixo de litro, para eu poder cancelar. Então, já vou ser mais direto aqui, ó. X vai ser igual a 250 ml. Então, aqui eu tenho que colocar, ó, 250 ml. Agora eu consigo cancelar ml com ml. A massa vai ser igual a 297,5 gramas, que foi a unidade que sobrou.
Próximo, nós temos aqui o título. O título é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Na massa da solução nós vamos ter o quê? A massa de soluto mais a massa de solvente. Muitas vezes o título é representado em termos percentuais. Se nós multiplicarmos por 1000, então nós vamos ter um valor percentual, a massa daquele constituinte em relação à massa dos demais. Vejamos esse exemplo. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina. Aqui é o nosso soluto, a massa de glicerina. E aqui ele está me dando a fórmula C3H8O3 da glicerina. Para esse exercício nós não precisamos utilizar esse dado. Em 1.600 gramas de água. Nesse caso, a água seria o nosso solvente. Então nós temos a massa do soluto, 368, e a massa do nosso solvente, que é 1.600. Então o título é massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Vamos ter que 368 dividido por 368 mais a massa do solvente, 1.600. Isso tudo aqui vai dar igual a 0,187. Esse aqui é o valor do meu título. E se eu quiser saber em termos percentuais, então eu multiplico esse valor por 100, que vai dar igual a 18,7%. Nossa próxima forma de calcular a concentração, talvez a mais utilizada no laboratório, é a concentração molar, também chamada de molaridade. Em que consiste a molaridade? Consiste em você pegar a razão entre a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Detalhe, a massa molar tem que ser dada em litros, tem que ser utilizada em litros, é obrigatório. A massa molar, eu vou gravar um vídeo futuramente explicando como calcular esse termo aqui, a massa molar. E se eu pegar só o que está grifado aqui, ó, a massa do soluto dividido pela massa molar, o que é que eu tenho? O N, que é o número de mols, é a quantidade de matéria que eu tenho na minha solução. Vamos praticar nesse exercício aqui da UFG. Em 100 ml de soro sanguíneo humano, há cerca de 0,585 gramas de cloreto de sódio. Então, esse aqui é o meu soluto. A concentração em quantidade de matéria, ou seja, ele quer que você calcule a molaridade. A concentração em quantidade de matéria desse sal no sangue é, então, para você calcular, ele quer que você calcule mol por litros, então molaridade. E como dado aqui, ele já está dando a massa molar do cloreto de sódio. Então, somente substituição aqui. Molaridade vai ser igual massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Massa do soluto 0,585. Massa molar 58,5 gramas por mol vezes o volume. O volume está sendo dado aqui 100 ml. A gente já viu como converter de ml para litro. Lembra que aqui eu falei, ó, é obrigatório 100 litros. Então, convertendo para litro aqui, vai dar igual a 0,1 litro. Então, eu posso cancelar grama com grama. E a unidade que vai sobrar aqui, ó, é litro aqui e mol aqui. Mas se eu fizer a primeira vezes o inverso da segunda, mol vem aqui para cima. Então, a unidade fica em mol por litro. E o meu valor final é 0,1 mol por litro. Ou uma outra forma que é muito usada também seria escrever 0,1 m, que significa molar, tá? Molaridade, é a mesma coisa.
Por fim, é muito comum no laboratório a gente não somente preparar soluções, mas também preparar diluições. O que seria uma diluição? É você pegar uma solução mais concentrada e torná-la menos concentrada. A partir dessa solução mais concentrada, nós fazemos um processo, pode ser até mesmo adicionando uma quantidade maior de solvente, para a gente diluir, para a gente diminuir a concentração dessa solução. Algumas fórmulas aqui para a gente trabalhar essa relação das diluições. Temos aqui, ó. Se for em concentração comum, nós temos que concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Essa relação é a mesma, tanto se você trabalhar para concentração comum, para molaridade ou para título. Vamos praticar num exercício. Uma amostra de 100 ml de NaOH. Vamos logo reservar os dados aqui dessa questão. Dados. Uma amostra de 100 ml de NaOH, então seria o meu volume inicial, 100 ml de NaOH. De concentração, 20 gramas por litro. Então isso aqui vai ser minha concentração inicial. Concentração inicial é igual a 20 gramas por litro. Foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. Veja bem, ó, completar 500 ml. Então, se foi para completar, então esse aqui é o meu volume final. 500 ml. Se ele não tivesse dado essa informação que é para completar, o que é que eu faria? Eu somaria esse volume que ele acrescentou mais o volume que já tinha. Mas como ele deu essa informação de completar, então ele já está me dizendo que o volume total final é de 500 ml. O que é que ele quer saber então? Qual a concentração em gramas por litro dessa nossa solução? Então ele quer saber a concentração final. A fórmula: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Se ele quer concentração final, vamos isolar a concentração final. Concentração final vai ser igual a concentração inicial vezes volume inicial dividido pelo volume final. Concentração final vai ser igual. Então aqui, concentração inicial 20 gramas por litro vezes o volume inicial, tá aqui, ó, 100 ml. Você não vai converter esse ml para litro não? Poderia, mas nesse caso não é necessário. Vou mostrar o porquê. Dividido aqui, ó, pelo volume final. Quanto é o volume final? 500 ml. Então, por que eu não precisei converter para litro? Porque aqui vai cancelar, ó, ml com ml, tá? Então aqui o que é que eu tenho? Esse zero eu posso cancelar com esse zero com esse zero. 20 vezes 1 é 20, 20 dividido por 5 é 4. Então minha concentração final é igual a 4 gramas por litro. Aqui finalizamos a nossa parte teórica da nossa aula prática de soluções. Recomendo agora que assistam a videoaula experimental. Bons estudos!